Deus abençoe, irmãos. No dia 31 de outubro de 2010, tivemos a mensagem pregada pelo nosso pastor Osmar Rodrigues Costa. A mensagem intitulada Obradores de Maldade. A leitura bíblica segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 13. Mostrando da mensagem pregada pelo profeta irmão William Branham, mensagem, o primeiro selo, parágrafo 76 da Nova Tradução, onde o irmão Branham diz: todos os selos foram abertos. E até agora, quando este último selo é rompido, no fim das eras, todos esses obradores de maldade tomarão o seu lugar. Obradores de maldade não são os feiticeiros, os mundanos. São aqueles que carregam a Bíblia e negam o que está escrito nela. Obradores de maldade são aqueles que carregam a mensagem e negam o que foi revelado nela. Obradores de maldade se encontram até mesmo dentre a terceira etapa. Obradores de maldade. Aqueles indivíduos que não têm fé de rapto, não tiveram a revelação da terceira etapa, estão na terceira etapa, mas não tiveram a revelação da terceira etapa, não têm a fé de rapto, e por não terem a fé de rapto, duvidam que outros tenham. Julgam os outros por si mesmos. Se eu não tenho, eles não têm. São obradores de maldade no nosso meio. Entre aqueles que chamam até mesmo pastor de pastor. Dentro do ministério, obradores de maldade. Pastores, muitas vezes, obreiros, que não aceitam a terceira etapa, não escutam os CDs e não deixam outros ouvir, não deixam outros aceitarem, porque são obradores de maldade, dentro da própria mensagem, daqueles que dizem crer em William Branham. Eles não creem na terceira etapa. Eles não ouvem os CDs e não deixam outros ouvirem. Mandam jogar fora. Obradores de maldade. No parágrafo 195 da mensagem Unidade, pregada pelo irmão Branham, falando a respeito do irmão Levi, que o irmão Branham diz: esta é a única questão que temos. Ele crê, o irmão Levi, que a igreja passará pela tribulação, e eu não creio nisto, diz o irmão Branham. Mas se o irmão Branham pudesse ouvir o que eles estão pregando hoje, de dualidade, de Deus e seu Filho, como duas pessoas distintas, separadas, o irmão Branham teria mais de uma questão para discordar deles. Não somente que a igreja, a noiva, passará pela tribulação, mas também pela doutrina dualidade que eles carregam hoje. Pessoas que andaram com o irmão Branham
mas que não tiveram a mesma revelação que o profeta teve. Por isto, são obradores de maldade, aqueles que carregam a mensagem debaixo do braço, entre o peito, como o próprio irmão Brana carregava, e creem em ressurreição isolada. São obradores de maldade, crendo que o irmão Brana tem que ressuscitar para revelar sétimo selo, revelar sete trovões, novo nome. Eles carregam a mensagem, dizem que creem no irmão Brana, mas não creem no que está revelado na mensagem. Espera o irmão Brana para a terceira etapa, enquanto o irmão Brana disse: os ungidos dos últimos dias, parágrafo 262, tradução da Voz de Deus. O irmão Brana disse: a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos sete selos. São obradores de maldade, não creem no que está escrito. No dia 2 de novembro de 2010, tivemos a mensagem com o pastor Osmar, intitulada O Ministério da Igreja, Apocalipse capítulo 10, versículo 11, mostrando, meus irmãos, que a igreja de Cristo, a esposa, tem que reconhecer o seu ministério, o seu tempo, tem que se aprender a crer que Cristo não pode nem mesmo te curar mais. A igreja de Cristo, ela tem que ter fé para crer que Cristo não pode nem mesmo te salvar mais. Esta é a fé da igreja de Cristo, porque ela crê que tudo Ele já fez. Ele não pode te curar mais, porque Ele já nos curou. Ele não pode te salvar mais, porque Ele já nos salvou. Basta somente crermos. A igreja, ela tem que cumprir o seu ministério. Já tivemos o ministério de se pregar, meus irmãos, sobre os rudimentos de batismo, de ceia, de cabelo comprido, de ordem na igreja, de decência e moral cristã. Mas, se pregar somente estas coisas, a igreja não tem o ministério da hora. A igreja precisa cumprir o ministério da hora. Qual é o ministério da hora? Apocalipse 10, 8 a 11. Comer o livrinho aberto, os sete selos revelados e profetizar outra vez tudo o que foi revelado. Não somente pregar rudimentos, e a vida inteira pregando cura, salvação, batismo. Paulo disse: deixando os rudimentos, prossigamos a perfeição. E a perfeição é os sete trovões revelados, é a mensagem que nos aperfeiçoa. Porque senão, meus irmãos, a igreja, que se diz igreja de Cristo, ela fica somente ouvindo mensagens que é leite, um leitinho para a igreja. E ela nunca ouve um alimento mais sólido, um alimento mais perfeito. Ela nunca ouve sobre novo nome, sobre sete selos revelados, sete trovões, manjar. Isso é manjar, uma comida forte, uma comida que dá sustância, fé para arrebatamento. A igreja precisa do ministério da hora, de ouvir que um novo nome foi revelado e profetizar outra vez. Este é o ministério da igreja. Logo no dia 4 de novembro, o pastor Osmar pregou a mensagem: a subida da noiva e a queda
de Satanás. Judas, versículo 13 em diante. Satanás não pode cair, descer, enquanto a igreja não subir. Porque um sobe, o outro desce. A queda de Adão veio porque, ao invés de Adão dar ouvidos a Deus, deu ouvidos à mulher. Assim como a queda do crente se dá porque, ao invés do crente dar ouvido a Deus, ele dá ouvido ao que diz a igreja, as igrejas, suas doutrinas. No primeiro selo, parágrafo 172, irmão Brand diz: Satanás, em sua primeira etapa, ele é o anticristo. Sua segunda etapa, ele é o falso profeta, o mesmo Satanás, ele só muda de etapa. E sua terceira etapa é quando desce do céu e se encarna no falso profeta. Então ele se torna a besta. O irmão Branham diz: mas ele só desce depois que a igreja subir. É a subida da igreja e a queda de Satanás. E isto que Satanás ainda vai fazer. Deus veio e fez primeiro do lado verdadeiro, do lado correto. Primeiro, Deus desceu do céu e se encarnou num homem na terra, nos últimos dias, um profeta, sendo Deus encarnado. Primeiro tem a encarnação de Deus, num profeta verdadeiro, para trazer uma mensagem que dá fé de arrebatamento para a igreja poder subir. E quando a igreja sobe, então é a vez de Satanás descer, se encarnar num homem e ser a besta, Satanás encarnado no falso profeta. É a subida da igreja e a queda de Satanás. Primeiro selo, parágrafo 175, o irmão Branham diz: quando a igreja é levada para cima, Satanás é lançado para baixo. Quando a igreja sobe, Satanás desce para ser a besta. Parágrafo 193, o irmão Branham diz: ao mesmo tempo em que o diabo cai do céu e se encarna num homem, o Espírito Santo sobe, levando a sua igreja, o rapto. E depois de 3 anos e meio, e depois o Espírito Santo vem encarnado num homem. A subida da igreja e a queda de Satanás. Deus abençoe, irmãos.